Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Iniciação Teatral Online. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vinícius Veloso e na aula de hoje nós vamos estudar o subtexto. Já ouviu falar sobre esse assunto? Sabe o que é o subtexto? Então, vem comigo que a aula vai começar. Bom, nós sabemos o que é o texto. O texto teatral é um texto concebido para que a gente possa decorar e, através desse texto, a gente contar uma história. Então, seja no cinema, na TV ou no teatro, o ator tem e precisa, quando se tem o texto teatral, para que ele possa decorar o texto dele e possa contar uma história. Agora, o que é o subtexto? Eu nunca ouvi falar disso. O que é subtexto, professor? Subtexto é o texto por trás do texto. Ué, não entendi. Pode me explicar? Vamos lá. Subtexto é o que está nas entrelinhas. É o que não está explicitamente escrito na folha de papel. É o que o personagem pensa, ou o que ele pensa, ou o que aconteceu com ele, que não está aqui. Exemplo. Por exemplo, o personagem fala uma frase, e aí você, ao estudar o texto, você chega e fala: o que ele quer dizer com isso? Por que ele falou isso? Qual é o contexto que ele falou essa frase? E aí você vai refletir sobre, vai entender através da história, do momento em que o personagem está vivendo aquela história, qual é o conflito que ele está vivendo ali, qual é a situação que o personagem está vivendo, e você vai entender por que ele falou aquilo. Ah, ele falou isso por causa disso, disso. Vou dar aqui um exemplo na famosa obra de William Shakespeare, quando o Hamlet, o personagem principal, o personagem central da obra Hamlet, ele decide fazer uma peça dentro da peça, ou seja, um metateatro. Ou seja, ele faz uma apresentação de uma peça teatral para expor uma situação que ele descobriu, que o tio dele está com a mãe dele, e o tio dele que foi o assassino que matou o pai. Toda a corte, da obra de Shakespeare acreditava que o pai do Shakespeare não, o pai do Hamlet, perdão, o pai do Hamlet havia sido assassinado. Só que na verdade ele foi envenenado. E o Hamlet descobriu que o pai havia sido envenenado, e quem o envenenou foi o tio dele, o próprio irmão, o rei Cláudio, o atual rei Cláudio. E aí o Hamlet decide criar, na companhia de teatro que ele tinha, uma encenação onde ele mostra o envenenamento do próprio pai, para que o atual rei, que é o tio, possa, através do teatro, entender que o Hamlet sabia, mas sabia, mas não entendeu como ele sabia. Ele expõe, coloca na berlinda o próprio rei. Então vamos lá. E aí o Hamlet fala um texto. Quando ele fala esse texto, qual é o subtexto? Não está no texto dele ele falar: ah, eu sei que o meu tio fez isso, matou meu pai, papapá. Ele não é explícito, ele não fala isso no texto. Mas no subtexto dele, personagem, ele está pensando: poxa, eu preciso fazer uma encenação a qual eu possa expor uma situação que eu estou sabendo, para colocar na berlinda o meu tio, e que a corte toda descubra que, na verdade, o meu pai não foi assassinado.
O meu pai foi envenenado pelo próprio irmão. Isso é o subtexto. Foi o pensamento do personagem quando ele falou o texto. Qual era o pensamento? Qual foi a motivação? Por que ele falou isso? A gente tem isso o dia inteiro na vida. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, a gente é movido por alguma coisa que muitas das vezes a gente pensou antes, ou foi motivado para falar. A gente foi motivado. Quando a gente é motivado, puxa, eu preciso ligar para aquela pessoa porque eu fiquei sabendo de alguma coisa, ou isso ou aquilo, a gente foi motivado por algum pensamento externo, interno, um pensamento interno que muitas das vezes não está explícito no texto e que é a motivação e o motivo pelo qual eu falo aquele texto. Isso é o subtexto. Então é muito importante o ator, a atriz, quando estudar o seu texto, que ele não se atenha a estudar o seu texto somente o que está na folha de papel. Porque o que está na folha de papel é o que foi escrito por alguém. Mas esse alguém, quando escreveu, também pode ter pensado em por que aquele personagem fala aquilo. Então, no estudo que a gente faz ao decorar um texto e ao entender toda a atmosfera do personagem, a gente precisa também fazer e entender o subtexto, porque o subtexto vai nos trazer a intenção. Se ele fala com raiva, se ele fala triste, se ele fala com de forma subjetiva, aí vai trazer também qual é o tom de voz que eu vou colocar, qual é o corpo que eu vou colocar naquele momento. E aí tudo está alinhado, tudo está ligado. É o corpo, é a expressão corporal, é o tom de voz, é a respiração, é a intenção. E tudo isso também é motivada através de uma pesquisa, de um estudo do subtexto. Porque o subtexto tem coisas nas entrelinhas que não estão explícitas no texto, que se a gente descobrir, entender e estudar, o nosso trabalho se aprofunda mais. A gente não fica num trabalho, no ator, na atriz, raso. Qual é o trabalho raso? O trabalho raso é decorar e falar. Eu decoro o meu texto e eu reproduzo o meu texto. E aí o meu trabalho é raso. Quando eu faço essa profundidade ou entender um subtexto, eu me aprofundo em outras camadas do personagem que talvez não estejam tão explícitas aqui, mas que estejam nas entrelinhas, que é através do subtexto. Curtiu? Me segue aí nas redes sociais e até o próximo vídeo.